De uma coisa eu tenho certeza: ninguém gosta de passar fome. Mas e se eu contar para você que tem um jeito de você ganhar muito mais tempo de vida, ganhar mais longevidade e mais saúde, favorecer a digestão, os processos metabólicos do seu corpo, passando só um pouquinho de fome? Será que você se anima? Então hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente. Que bicho é esse? Você com certeza já ouviu falar sobre jejum intermitente, porque é uma forma de controle alimentar e também de melhora do sistema metabólico do nosso corpo, que tem sido muito difundida nos últimos anos. E, na verdade, existem uma série de trabalhos científicos mostrando todos os benefícios que o nosso corpo recebe na vigência do jejum intermitente. É importante salientar logo de começo que, para você aprender direitinho como é que vou fazer o jejum intermitente na minha casa e se isso é o melhor tratamento para você, tanto para perder peso como para cuidar do diabetes, do pré-diabetes, de processos metabólicos, você deve estar com acompanhamento de profissionais, profissionais experientes. Pode ser médico com nutricionista, equipe multidisciplinar, somente o seu médico. Então, busque orientação profissional. O que a gente vai falar hoje aqui são as questões mais ligadas à parte científica e quais são os problemas e as vantagens de se fazer jejum intermitente no dia a dia. Vamos começar falando um pouco sobre as vantagens, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Muita gente hoje em dia tem recomendado, faz um esquema de 12 horas de jejum, um esquema de 14, de 16, e realmente tem vários esquemas. Inclusive, existem esquemas de ficar 24 horas em jejum, uma vez por semana ou duas vezes por semana. Então, qual é o melhor formato para você? Você deve sempre avaliar, quando você resolve começar o jejum intermitente, começar de uma forma mais leve. Então, começando com jejuns mais curtos e depois vai aumentando conforme é a sua orientação, a orientação do seu profissional responsável. Vamos imaginar que o nosso corpo funciona mais ou menos que nem uma fabriquinha. Todo o alimento que a gente ingere, o nosso corpo vai lá. Primeiro ele identifica o que a gente comeu. Será que veio mais gordura? Será que veio mais proteína? Será que veio mais carboidrato? E tudo que a gente mandou lá para o estômago, para o intestino, ele vai ser processado e separado. Então, uma parte vai para o lado de onde processa a gordura, outra parte vai para o lado onde processa as proteínas e os carboidratos, e ele vai ser distribuído para o nosso corpo. E tudo isso ocupa o nosso metabolismo, ocupa os nossos hormônios, as nossas enzimas, o pâncreas, o fígado, o estômago, o duodeno. Todo mundo vai trabalhar junto para que esses nutrientes sejam quebrados em pedacinhos bem pequenininhos e sejam distribuídos para todo o nosso corpo para levar energia, não somente para os nossos músculos que precisam trabalhar, como também para o nosso cérebro, nosso coração, todos os órgãos vitais, né? O pulmão, o fígado e assim por diante. Enquanto nós estamos ali comendo, o nosso organismo se concentra nessa tarefa. Ele precisa cuidar de metabolizar tudo que você ingeriu. Esse processo de quebrar os nutrientes é o que a gente chama de metabolismo. É a inteligência do nosso intestino, que basicamente quem faz isso é o intestino delgado. Ele vai identificar quais são as enzimas necessárias para quebrar todo o alimento que você comeu, dependendo de qual alimento foi. E além disso, ele vai estipular quem libera o quê? Se é a bile, se é o pâncreas, se é o fígado, se são hormônios. Então ele informa o cérebro manda informações para as glândulas, tireoide, todo mundo trabalhando junto
para quebrar aquele alimento que você comeu. Então, quando a gente fica algumas horas sem comer, vamos imaginar que o nosso corpo fala: "Ufa, agora eu posso me preocupar em fazer a limpeza". O que significa essa limpeza? Significa tirar aquelas células que são defeituosas, aquelas células que não servem mais para o nosso corpo, células que podem ser perigosas para, de repente, até se transformar numa doença maligna no futuro, que a gente chama de vigilância oncológica. Então, o nosso organismo ele funciona para outras tarefas. Ele se volta para essas tarefas. Essas tarefas que nós estamos falando aqui de limpeza, basicamente, ela vai tirar os fatores que causam a morte celular. Então, ela vai fazer com que o nosso corpo e as nossas células vivam mais, melhor, mais saudáveis, aumentando a nossa expectativa de vida. Então, peraí, quer dizer que jejum intermitente vai aumentar a minha expectativa de vida? É isso mesmo que quer dizer. Existem vários estudos hoje na literatura, se você buscar lá no Google acadêmico, você vai encontrar uma série de estudos científicos comprovando que as pessoas que ficam mais tempo em jejum do que outras que comem com intervalos menores, essas outras pessoas que comeram no jejum intermitente, fazendo qualquer esquema de jejum que seja, elas tiveram um aumento da expectativa de vida. Elas viveram mais tempo que as outras. E isso acontece porque o nosso organismo, para ele fazer as células viverem mais, ele precisa fazer limpeza. Ele precisa usar a energia dele, os hormônios e as enzimas para tirar o processo inflamatório, o processo tóxico, todas as substâncias ruins do nosso organismo. E para fazer isso, ele precisa de tempo livre de comida. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que têm compulsão alimentar, que a cada 1 hora e meia, ela vai lá e ela mastiga alguma coisa. O que você acha que acontece com o seu intestino se cada meia hora, 1 hora, você está lá pegando uma bolacha, depois você vai lá, toma um copo de leite, depois volta lá, come uma fruta, depois volta lá e come mais um biscoito. Cada vez que você ingere, o seu organismo coloca todo mundo para trabalhar pelo seu alimento, porque ele precisa ir lá, identificar o que você comeu, liberar as substâncias certas para fazer o seu metabolismo funcionar de uma forma boa. E aí você que comeu de meia em meia hora durante o dia, chega no final do dia, você acha que está tudo bem. Você não percebe o malefício que causou para o seu próprio organismo, fazendo com que ele não tivesse tempo de limpar o seu corpo. Comer tarde da noite, 9, 10 da noite, faz muito mal para a saúde. Por que isso acontece? Porque à noite, quando a gente vai se aproximando da hora de dormir, o nosso corpo ele precisa preparar os hormônios, as enzimas, para produzir a limpeza que vai acontecer no nosso corpo durante o sono. Então a gente vai reduzindo a velocidade dos pensamentos, reduzindo a velocidade do metabolismo. O nosso cortisol está baixinho, ele informa lá o nosso cérebro que está na hora de produzir melatonina, que é o hormônio do sono. E tudo isso está se encaminhando para a hora da limpeza. A hora da limpeza é a hora do nosso sono. Então nós vamos dormindo, nosso corpo está concentrando as energias em quê? Em limpar toda a sujeira que sobrou do nosso alimento do dia. Tudo que eu comi durante o dia vai ter que ser limpo, as toxinas que sobraram, a limpeza intestinal principalmente vai acontecer durante o sono. Só que se eu jantei às 10 da noite, o meu organismo vai entender que eu estou acordando, que eu estou ali comendo e eu preciso de cortisol, preciso de energia. Então para a melatonina, sai fora a melatonina, informa o cérebro, ativa todo mundo de novo. Porque eu preciso quebrar nutrientes, desenvolver o metabolismo, mandar os nutrientes para o músculo, para o cérebro, para o coração, para o fígado. Então ele entende a mensagem errada.
Em vez de você ganhar saúde durante a noite, ganhar expectativa de vida, você está piorando a sua saúde, prejudicando o metabolismo que você deveria estar ali cuidando de limpar o seu organismo durante a noite. Então, tudo isso é o que envolve os benefícios do jejum intermitente. Tem algum malefício? Será que tem alguma coisa que é ruim no jejum intermitente? Se você não tiver uma orientação adequada, daí você pode ter alguns malefícios, que na verdade têm relação com a falta de alimento brusca ou a falta de alimento prolongada. Por exemplo, se você fica muitas horas sem se alimentar e você não teve um aporte de proteínas adequado, você vai perder massa muscular em grande quantidade. Nós já falamos sobre isso aqui no canal, a importância da gente aumentar a massa muscular, jamais perder massa muscular. Mesmo quando eu estou fazendo uma dieta, que seja uma dieta restritiva, com orientação médica, com orientação adequada, com certeza você precisa repor proteínas. Porque se você não tiver essa orientação, vai perder uma grande porcentagem de massa muscular. A massa muscular, os nossos músculos, eles não servem somente para fazer força, para nos manter andando, caminhando, fazendo exercício físico ou mesmo as atividades do dia a dia. Ela tem uma função muito importante em produzir endorfinas, que são os hormônios da disposição, os hormônios da nossa energia diária. E além disso, eles emitem uma série de substâncias de proteção cerebral. Então o músculo, ele é muito responsável por evitar demência lá na frente, quando a gente estiver numa idade muito mais para frente, na idade madura. Portanto, não existe de verdade um malefício em se fazer jejum intermitente. Existe o jejum intermitente mal orientado. E aí a culpa, em grande parte, é nossa. Porque às vezes a gente vai lá, vê informação na internet, interpreta de qualquer jeito, eu vou fazer isso e faz tudo do jeito que eu quero, da minha cabeça, não faz de uma forma bem orientada e planejada. Então eu espero que você tenha entendido essa mensagem, que você se preocupe com a sua longevidade saudável, que você busque realmente melhorar a sua saúde e sua expectativa de vida. Se você está pensando nisso e precisa aí se cuidar dos hormônios nessa fase da transição da menopausa, que é uma fase muito importante para a gente cuidar do nosso metabolismo, dos nossos hormônios, do nosso sono, então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você conhecer o nosso manual Menos Pausa, Mais Equilíbrio, onde eu dou uma série de dicas em mais de 30 videoaulas para você aprender tudo, estratégias, ferramentas para lidar com a melhor fase, que deve ser a melhor fase da nossa vida, que é a menopausa. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo e eu te vejo no próximo.